Bem-vindos ao aspirante Geoparque Oeste. Aqui acaba a Europa e começa o mar. Sim, aqui olhamos o mar de frente. Pelos nossos 72 km de costa, conseguimos estar com os pés bem assentes na terra, mas com os olhos sempre atentos ao horizonte. Este é o nosso território. Este é o Oeste. Este território de cerca de 1150 km² abraça os municípios do Bom Barral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras. Um dos pilares deste aspirante Geoparque Oeste é a sua geologia, caracterizada por rochas do período Jurássico, onde são encontrados os simpáticos dinossauros. E como é que eles vieram cá parar? Há mais de 200 milhões de anos, o mar invadiu a Terra e separou-nos do continente americano. Eis que se formou o nosso Atlântico. Os dinossauros e muitos outros animais encontraram as condições ideais para aqui viverem, acabando por ficar preservados nas rochas de toda esta região. No entanto, o território do aspirante Geoparque Oeste não é só dinossauros e rochas antigas, é também a história dos seus 210 mil habitantes e seus antepassados. Aqui é possível conhecer e vivenciar memórias como em mais nenhum território, pois há milhares de anos também vieram os primeiros habitantes que utilizavam as grutas e depois construíram castros e povoações fortificadas. Ao longo da história, o Oeste foi lutando pela sua terra, pela sua identidade, e hoje é um território com pessoas e tradições únicas. O aspirante Geoparque Oeste pretende resgatar esse passado, valorizar o presente e projetar o futuro, promovendo esta longa história de adaptação e afirmação de modos de vida. Venha connosco nesta viagem pelo aspirante Geoparque Oeste. Como já repararam, quer dizer, isto agora chama-se Aldeia Rural dos Frades. E a Aldeia Rural dos Frades porquê? Porque há uma maneira de se preservar as tradições ligadas à lavoura, porque não é só a agricultura tinha que ter o sapateiro, tinha que ter o carpinteiro, porque tudo isso fazia parte do mundo rural. Por isso é que se chama Aldeia Rural dos Frades, uma vez que estamos no Casal Frade. Os homens de manhã começavam logo por ir à taberna, não é? Taberna, muitas vezes era taberna e loja, ainda há a balança, pesou muita coisa. O barrilinho da aguardente, a aguardente da Lourinhã foi sempre uma tradição, porque os homens, antes de ir para o campo, tinham sempre para o campo e não só, quer dizer, ou para qualquer, o sapateiro, o carpinteiro, o pedreiro, iam sempre primeiro à taberna. Depois o meu Joaquim Frade era sapateiro, e aqui estão as formas, a forma, os martelos, os martelinhos para pregar os pregos, e quando é preciso, vem-se cá. Ele arranjava, quer dizer, além de fazer calçado novo, também fazia calçado novo, fosse preciso, fazia por encomenda, tirava à medida, tinham as formas com vários números, aquelas formas de madeira, que estão além. Entretanto, entramos na parte da lavoura. O agricultor tinha geralmente um animal, uma vaca, um boi, este é o carro só do animal, as charruas, a grade, quer dizer, tudo isto eram utensílios que ajudavam o agricultor. Quando a enxada, por exemplo, aqui era uma zona de vinhas, para fazer as manteias para as vinhas eram dois homens de par, um esquerdo e outro direito, 2, 4, 6, é tudo aos pares, que durante um verão, de sol a sol, cavavam as vinhas, faziam chamava-se as manteias. Depois entramos aqui na parte dos cereais. Os cereais eram ceifados com aquelas foices, não é? 4, 5, 6 pessoas.
Os milhos eram malhados com este mangual ou malhal, que está ainda aqui capaz de trabalhar, já tem trabalhado várias vezes. Pois tem aqui uma enfardadeira. Esta enfardadeira manual, uma enfardadeira que até aos anos 50, antes de virem as debulhadoras fixas, depois já foram puxadas pelos tratores. Eram 2, 3 homens nessa vara, que premiam, a palha era posta aqui, tinha, para separar o fardo um do outro, tem aqui estas peças em madeiras que se punham para fazer a diferença de um fardo até ao outro, e assim se fazia. Eu ainda vim trabalhar, ainda chegou ao meu tempo. Isto chama-se o tabique. O tabique, quando o fardeiro está a ver que o fardo tem de ir lá para o outro, tabique, que é para pôr a madeira para separar o fardo. E depois, o fardo, quando sai, um é que empurra sempre o outro. Quer dizer, um cai, já lá está o outro dentro. Depois tem aí essa junta de vacas que andavam na vendima, um carro com 200 anos, 200 e pouco, que ainda não havia monas, quer dizer, rosca, é de chavetas, e com estas tinas, há zonas que chamam de Dorna, aqui chamamos tina, os bois ou as vacas transportavam para os lagares, que primeiro naqueles lagares, ainda do tempo dos romanos de vara, depois nas prensas. É assim, enquanto eu vou fazer 78 anos, nasci em 42, enquanto eu cá estiver, ainda vou trabalhando, ainda vou de manhã para o campo, faço ali 2, 3 horinhas com a enxada. Eu, como vi, já ando de pauzinho, mas com a enxada é a melhor maneira de eu andar, porque serve de bengala. Temos de se achar tudo à mão, porque já sei, é biológico, aqui não há pesticidas nem inseticidas, por isso tudo isto. Mas enquanto eu viver, sou feliz por estar na agricultura, porque parece que é o nosso parente pobre, mas já não é assim tão pobre como se pensou em tempos. Não serves mais nada, vais cavar. Era uma frase que gostava um bocadinho de ouvir, não é? Mas agora, realmente, a agricultura, e começa já alguma coisa a ser reconhecida, que também não era, mas felizmente já é reconhecida. Não se preocupe, Sr. Henrique, porque no Oeste a agricultura nunca será o parente pobre. A nossa agricultura é reconhecida aqui e além fronteiras. Vejam o caso da Pera Rocha. Eu sou João Alves, sou produtor de peras e maçãs, sou um dos diretores desta central fruteira, denominada CPF. Nós produzimos, conservamos, embalamos e exportamos o nosso produto, a Pera Rocha, para diversas geografias. Procuramos dar o nosso melhor todos os dias para evoluir, para acompanharmos as necessidades do consumidor final e as suas exigências. É um processo que já tem mais de 100 anos, eu já faço parte da 4ª geração de fruticultores. Começou-se com uma agricultura muito artesanal, muito primária, e ao longo dos anos tem-se vindo a aproveitar as condições da região, as condições disponíveis que a natureza nos premiou, e temos vindo a potenciar o negócio de família. O segredo são as condições edafoclimáticas da região. Nós estamos aqui muito perto do mar e temos protegidos também aqui por uma cordilheira de serras, Monte Junto, Candeeiros, que nos criam aqui um microclima favorável à produção desta pera, que é uma pera regional, uma pera autóctone, e que, face às condições de solo, clima, água, encontrou aqui o seu habitat natural, e ao longo destes últimos 150 anos ela tem vindo a ter um papel importantíssimo na dinamização da agricultura e da fixação das pessoas a este território. Aproveitando os recursos endógenos da região e o nosso saber fazer, e fazer diferente para melhor, atualmente a 5ª geração, os meus filhos, já estão a pegar na atividade produtiva, já são produtores também, já me acompanham no dia-a-dia e, enfim, o que aprendemos ao longo destes anos, estamos a dar continuidade, e isso para mim é sinal de regozijo. É um privilégio ser produtor de peras rochas, de peras portuguesas, e levar a nossa chancela por esse mundo fora.
E lá vai a Pera Rocha do Oeste viajar pelo mundo fora. Quem também tem a sorte de todos os dias viver num mundo mágico, bem perto do céu, é o Sr. Miguel. Sou Miguel Nobre, como vem então num moinho construído por mim para poder fazer as minhas farinhas, desenvolver os meus trigos, e é aqui que eu faço esta mistura dos meus cereais deixada pelos meus antepassados e a recolha que eu fiz pelo país inteiro com pessoas que ainda conheceram estes cereais. Portanto, é este o meu trabalho neste momento. Portanto, isto já vem da parte do meu avô, ou seja, o meu avô era meleiro, o meu avô tinha uma paixão muito grande pelos moinhos e ensinou-me com 8 anos de idade a fazer o mastro do moinho. E eu fui ganhando este gosto por isto, assim como hoje as crianças adaptaram-se com computadores, eu naquela época eram os brinquedos que tínhamos. Então comecei a gostar dos moinhos e ao mesmo tempo tinha um valor acrescido para mim, porque eu, de um bocado de madeira bem trabalhado, eu conseguia pôr uma máquina a funcionar. Isto é dos moinhos mais altos do país e é o maior moinho de Portugal. A vantagem que tem é que eu, como consigo ver a 360 graus, tenho que estar sempre muito atento ao clima que vem do Atlântico. Como disse, toda esta extensão oeste-norte apanha toda a influência marítima do Atlântico. Eu levo com ventos que vêm das berlengas, ventos que vêm do Atlântico, e eu tenho que estar atento à velocidade que eles vêm para eu calcular quanto tempo é que demoram a chegar ao moinho, para eu ter que parar o moinho. Eu nem sempre posso estar a trabalhar com moinho nessas condições. Comecei a fazer os primeiros moinhos, começou-me a correr bem, pronto, nunca mais parei. Aqui há 11 anos, isto entrando agora na parte dos cereais, comecei-me a interessar também pelos cereais e eu comecei-me a perceber de uma riqueza tão grande que tínhamos na qualidade desses cereais. E comecei na altura a ler alguns artigos sobre agricultura, onde iriam acabar com a produção do trigo no Alentejo, onde eu sempre ouvi dizer que o Alentejo era o celeiro de Portugal, onde nós éramos autossuficientes naquela altura. Isso, que aquela idade de ser cá, 10 anos, 11 anos, isso mexia com a cabeça da pessoa. Eu pensava assim, então, e depois, vamos comer o quê? Eu imaginava assim, vamos depender dos outros porque não vamos ter o nosso trigo. Mas eu fui registando isto, e fui adquirindo os meus conhecimentos em função dos trigos que eu entendi, pelo aquilo que me transmitiram, que seriam os trigos mais benéficos para a saúde alimentar das pessoas. É o pão que eu lembro-me da minha mãe fazer e que agora estão a voltar outra vez, é estar a dar a estes cereais a técnica de fabricação de pão que se dava há 100 ou 200 anos atrás, com tempo de levedação, as massas-mães, processos tudo naturais, sem produtos químicos nenhuns. Mas nem só de vento vivem os moinhos. O Ricardo vai contar-nos a história da Azenha de Santa Cruz. Nós estamos na Azenha de Santa Cruz, é um dos ex-libris da nossa praia. A Azenha de Santa Cruz já existe desde finais do século XV, inícios do século XVI. Pertenceu sempre a ordens religiosas que arrendavam depois aos moleiros. A última moleira a habitar a Azenha, porque os moleiros não só utilizavam a Azenha para produzir a farinha, bem essencial para o povo, habitavam também a própria Azenha. Portanto, a última moleira foi a Dona Luísa, que era conhecida como a Tia Luísa da Azenha. A roda da Azenha, portanto, é constituída por diversos copos em que a água, portanto, o açude, ou seja, a represa onde estava a água ficava ali um pouco mais a sul. O moleiro, quando queria que a Azenha começasse a funcionar, abria a adufa, uma espécie de comporta, a água passava por este muro, que é a chamada a levada, e caía então sobre a roda da Azenha, que fazia então acionar todo o mecanismo de moagem que se encontra no seu interior. Estamos então já no interior da Azenha, estamos no chamado sobrado, onde temos então as mós. Por baixo
temos o chamado Caboclo ou Inferno. Inferno porque era uma zona extremamente perigosa para o moleiro quando a azanha estava a funcionar, ir lá abaixo, portanto, poderia acontecer diversos acidentes, e aconteceram diversos acidentes, há relatos, há registros disso. E como era uma zona muito úmida, acabava por funcionar também como um frigorífico, digamos assim, para guardar alguns dos alimentos. Aqui na zona do sobrado, temos então a mó andadeira, que é a que está a rodar, e temos a mó fixa. Temos o tegão, onde se coloca o cereal, e temos o chamado braço ou cadelo, que vai provocar a vibração na calha para que o cereal possa então cair no olho da mó e produzir então a farinha. Portanto, ao colocarmos, o cereal começa a cair. Caso o moleiro necessitasse que o cereal caísse com uma maior velocidade, para causar uma maior trepidação, colocavam-se pesos extremamente simples, cai nesta zona, no tramunhado, que depois terá de ser peneirada. Toda a azanha, só em termos de curiosidade, era em terra batida, o piso era todo em terra batida, à exceção de onde estava então o sistema de moagem e também o quarto da tia Luísa. Convido-vos também a visitar uma das salas mais características da azanha, que é a cozinha. Temos o forno e temos aqui também um painel extremamente curioso e interessante, principalmente para as camadas mais jovens, que é então o ciclo do pão, que mostra toda esta tradição do fabrico do pão, que vai desde lavrar a terra, ceifar o cereal, tratar o próprio grão, depois moer na azanha e depois até tender o pão e levá-lo então ao forno para cozer. O moinho que moe trigo, mexe-o o vento ou a água, mas o que tenho comigo, mexe-o apenas a mágoa. Fernando Pessoa. Mas não foi só o maior poeta português que escreveu sobre moinhos. O povo, na sua soberana sabedoria, também diz que águas passadas não movem moinhos. Mas neste caso enganou-se. São 5 os moinhos totalmente recuperados e agora transformados em cafés e bares que acolhem quem os visita. O passado continua muito presente neste território. Vou contar-vos uma curiosidade. Diz-se que a Praça do Rocio, das Caldas da Rainha, foi oferecida pela própria Rainha Dona Leonor aos produtores agrícolas da região para aí venderem os seus produtos. E apesar de não existirem registros históricos de tal oferenda, a verdade é que a Praça da Fruta funciona até aos dias de hoje no local primitivo onde iniciou a sua atividade durante o século XV. Todos os dias da semana, as bancas coloridas são montadas, dando lugar ao único mercado diário ao ar livre em Portugal. Não sei se veio atrás da fruta e dos legumes frescos, mas de certeza que serviram de inspiração. Estou a falar, é claro, do grande mestre Rafael Bordal Pinheiro. Sou a Elsa Rebelo, sou diretora artística e criativa nesta fábrica, na fábrica Bordal Pinheiro, e gostaria muito de vos acompanhar nesta viagem por este universo bordaliano. Bom, tudo começou com a vinda de Rafael Bordal Pinheiro para Caldas da Rainha. Também não foi por acaso. O Rafael Bordal Pinheiro, como um apaixonado que era pelas termas, ele frequentava termas, enfim, amante do bom charuto, não é? Frequentava a terma da parte respiratória e vinha para cá, para banhos, para as Caldas da Rainha.
e realmente não ficou indiferente a tudo o que se passava neste sítio. Já havia bons barristas, bons oleiros a rodarem muitíssimo bem a arte da olaria, que também não é por acaso, porque há aqui na região excelentes barreiros, ou seja, havendo excelentes terras e excelentes técnicos de cerâmica, o Bordalo começou a sonhar com a sua fábrica de cerâmica. E se o sonhou, assim o fez. Realmente fundou esta fábrica em 1884 e fez uma fábrica de sonho, podemos chamar assim. O Rafael Bordalo Pinheiro morre precocemente em 1905, mas o seu filho, Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, tomou as rédeas, chamamos-lhe assim, da fábrica e levou-a a bom porto, porque ele percebeu a força que existia em cada obra de arte que o pai tinha criado. Fez exposições várias e com uma curiosidade, editava sempre 2 catálogos, um catálogo com as obras da autoria do pai e um catálogo com as suas obras. Ele queria também mostrar o que valia, a sua criatividade. Morre em 1920 e depois houve realmente uma crise profunda de continuidade. O próprio Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro não deixou descendência. Então, na altura, houve um grupo de ilustres caldenses que se reuniu, que com os trabalhadores que sempre tiveram um papel importantíssimo no destino desta fábrica, porque são os autores de um património enorme, património imaterial, não é? Que está nos saberes e no fazer diário, de fazer acontecer as peças que o mestre criou. E temos depois, enfim, as crises voltaram a acontecer, nomeadamente em 2009, como sabemos, mas conseguimos dar a volta a todas essas crises e hoje em dia estamos muito projetados internacionalmente, com 2 linhas, digamos assim, de peças no âmbito da utilitário, não é? Da área da função utilitária e também da decorativa, nunca deixando de recuperar a obra do mestre e de desenvolver, não é? De fazer réplicas da obra exata do mestre. Para isso são precisas todas as técnicas centenárias que ele deixou e nós queremos fazer isto. Temos essa responsabilidade, enquanto cá estivermos, de permanecer esta memória de Rafael Bordalo Pinheiro neste espaço que foi aqui que ele começou. Será que Bordalo Pinheiro tinha uma faca sempre à mão para esculpir ou modelar uma peça? Quem não prescinde de uma boa faca somos todos nós e por isso fomos ver como são feitas em Santa Catarina. Eu sou António Cabrita Ivo Peralta, sou administrador da Ivo Cutelarias, já estou cá há cerca de 50 e tal anos e neste momento tenho muito gosto em apresentar-te a produção da fábrica das facas. As facas aqui em Santa Catarina começaram já há algumas décadas, portanto com pessoas que artesanalmente produziam os canivetes, que eram, na altura eram os canivetes ou chamadas navalhas, produziam artesanalmente, portanto nas suas casas, com a família, pequenos proprietários, ou seja, proprietários individuais, cada qual produzia as suas navalhas. Na altura o meu pai, jovem ainda, começou a vender sementes à porta da igreja. E um dia foi convidado por um senhor que produzia as navalhas artesanalmente em casa, se não queria ir com ele à Alcobaça vender no mercado. E ele foi e ganhou o gosto, pronto, e aquilo desenvolveu-se na cabeça dele que era, se calhar, o futuro dele na altura. Depois, mais tarde, começou a ir ao Algarve de bicicleta e aí conheceu o que era o meu avô.
portanto o pai da minha mãe, que vendia também em feiras e coisas assim. E ele começou a querer vender navalhas e conheceu a minha mãe lá, pronto, é assim. E a história é muito engraçada porque depois o que é que acontece? A minha mãe, na altura, quando ele ia lá vender navalhas, não o podia ver. Não gostava de ver porque tinha que andar a lixar as navalhas, a limpar as navalhas, porque as navalhas enferrujavam, naquele tempo era tudo aço ao carbono. E ele me disse, não queria, pai, não quero ver esse homem aqui, não sei o quê. E, felizmente, para nós, filhos, acabou por casar com ele e veio viver para Santa Catarina. Pronto. Na altura que se casaram, portanto, começaram a pensar em criar uma fábrica pequena, pronto, juntando as pessoas que artesanalmente faziam, alguns que produziam isso em casa, juntá-los numa fabriqueta pequena e conseguiram começar a produzir estes canivetes. Isto foi-se desenvolvendo e mais tarde, portanto, já com desenvolvimento industrial, eu vi que ele tinha tanta dificuldade nessa altura, pronto, tinha pouco apoio, ele era um vendedor nato, pronto, era um vendedor nato, mas não tinha ninguém que lhe segurasse, portanto, o desenvolvimento dentro da fábrica. Portanto, estudava de noite e tomava conta da fábrica de dia, pronto, sentia-me que devia de o ajudar. Neste momento, portanto, os meus 3 filhos estão integrados já na fábrica, eles já são pessoas que têm uma capacidade, se calhar, muito mais evoluída que a minha, para poderem dar, portanto, de outra forma, um arranque a esta fábrica neste momento. Penso que eles, pronto, serão o futuro da fábrica e tenho todo o gosto em que eles continuem com isto. Mesmo pela uma grande homenagem ao avô deles, que foi um homem pioneiro e um homem que se esforçou, de facto, para esta fábrica estar na situação em que está. Sabem o que não pode faltar num território aspirante a Geoparque da Unesco? Comida boa para adoçar a vida. Venham daí os doces mais típicos e tradicionais do Oeste. Eu sou Eusébio Marques, tenho uma padaria tradicional, faço pão, faço bolos tradicionais de Torres Vedras e tenho um grande orgulho de fazer a ovada, que é a rainha das rainhas das compotas. Estou a fazer uma compota tradicional de Torres Vedras, que dá-se pelo nome ovada. Aprendi com a minha mãe, isto é uma compota que leva muitas horas a fazer, temos que apanhar a uva, temos que pisar a uva, temos que aproveitar todo o sumo da uva, ou seja, o mosto da uva, depois faço uma grande redução, que leva horas a fazer a redução para ir buscar todo o açúcar do mosto, porque é uma compota que não leva açúcar. Depois misturo fruta, a fruta do campo, maçã, abóbora, marmelo, mas eu faço só com maçã. Sem contar com a vendima, leva umas 18 horas a redução e depois fazer a ovada. Esta compota, isto já retoma há anos, talvez dos romanos, que era feito era um xarope energético que eles tinham, o arrobo, era um xarope energético. Então, aqui a nossa zona aproveitou dos nossos antepassados este xarope, introduziram fruta no xarope e deu este resultado. Eu fui às Tasquinhas Torres, às festas da cidade, e há anos que eu não comia ovada, que a minha mãe deixou de fazer, e há anos que eu não comia ovada. E então eu provei a ovada e começou-me a lembrar dos tempos antigos, que eu não pareço, mas já tenho uma idadezinha, dos tempos antigos, e comecei a fabricar. Pedi ajuda à minha mãe, pedi ajuda a várias pessoas conhecidas que faziam ovada, até tenho uma recolha que fiz num centro-dia dessa aldeia que é da Ponterol, e foi assim. Comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar, começaram-se a lembrar também dos tempos antigos, e foi assim que eu começo, com orgulho, e adoro fazer e adoro esta compota.
eu sou a Fátima Paixão, estou aqui no Museu Municipal do Bom Barral e estou aqui para falar de uma marca de bolos muito antiga, que está registada desde 1920, os Mimosos de Bom Barral. É assim, os Mimosos apareceram porque foi uma tia e madrinha da minha mãe, que era de Torres, que ela é que fez a receita inicial, pronto. E depois deu ao meu avô materno e à minha avó, tanto Artur e a Elvira. E pronto, e ele começou a comercializar os bolos na loja que tinha, que era penso que não havia muitas lojas nessa altura. Agora, há um tempo para cá que eu peguei e estou com essa vontade de expandir os bolos, porque é uma coisa, só a gente é que sabe a receita, é uma coisa de família, tem muitos anos, aliás faz este ano 100 anos, não é? E nós estamos com esta vontade de expandir. Este doce é tipo conventual, que leva muito ovo e a amêndoa. Pronto, e depois tem que levar o açúcar, senão não era doce, não é? Mas é tudo feito, não tem nada de conservantes, não tem nada de corantes, não tem nada de... Pronto, é feito, eu ainda faço-os em casa, no meu forno de cozinha. É um passo que nós estamos a pensar futuramente, arranjar um forno como deve ser, porque é tudo feito em casa com muito amor e carinho, pronto, e é ali feito, e quando eles às vezes não me saem tão direitinhos eu fico um bocadinho aborrecida, porque eu gosto que eu faço isto com tanto gosto, e gosto que eles me saiam bem, e quando não saem fico chateada um bocadinho. Estamos com esperança que vamos conseguir, e estou a pôr também na minha filha, que ela tem vontade, eu também não a obrigo, não é? Se ela quiser seguir, pois está nas mãos dela. De mim passa para ela. Se dedicar à pastelaria e depois é que vim em 81 para Torres Vedras e fiquei com a marca Carmitas. Em 90 comprei a marca Maria Adelaide. E depois agora tenho as duas, ambas, Carmitas e Maria Adelaide. Isto, a história do pastel de feijão, começou no século XIX. E mais ou menos, sei lá, 1830, 1800, pronto, século XIX. Foi a dona Joaquina Rodrigues que começou a fazer esta receita de pastéis de feijão para a família em casa dela. Depois uma familiar dela, Dona Maria Adelaide Rodrigues da Silva, foi a primeira marca de pastéis de feijão em Torres Vedras. Então ela passou a marca à familiar dela e então essa senhora começou a fazer para vender pastéis de feijão Maria Adelaide Rodrigues da Silva. Todos os pastéis de feijão, todas as marcas cá, Carmitas e outras cá em Torres, todas derivaram da Maria Adelaide Rodrigues da Silva. Leva açúcar, água, gemas de ovos e feijão e amêndoa. A forra é uma massa que nós amassamos à mão, muito bem amassada, fininha, que é uma coisinha só para ficar, depois mete-se na forma de inox e depois mete-se o creme, pronto. Coze, depois tira-se, desenforma-se e depois vamos embrulhar com o papel. Eu já ganhei, se não estou em erro, 5 concursos, acho que foi 5. Ouça, do pastel de feijão. E o que é que vai acontecer? Sabe que eu comecei a fazer pastéis de feijão em 81, mas já era pasteleiro, e o que é que eu tenho tentado nestes anos todos? É sempre aperfeiçoar o melhor que se pode. Porque eu posso-vos dizer que esta receita já não é bem igual àquela que era 81, porque eu tenho estado sempre a melhorá-la. O pastel de feijão de Torres Vedras é a tradição de Torres Vedras. Eu estou cá para dar continuidade a essa tradição, fazer sempre o melhor que sei e que posso. Chamo-me Flávio Carvalho, sou proprietário da Casa das Areias Brancas, é um doce regional aqui da Lourinhã, tem muita tradição, é um doce regional conventual também, de uma família com mais de 200 anos. A receita é um segredo de família,
mas já há cerca de 12 anos eu adquiri as marcas das Areias Brancas, que é uma marca que é nossa, só nós é que fazemos. Aqui onde estamos, neste sítio, é a fábrica onde se fabrica as Areias Brancas. Então, depois de 15 minutos de forno, temos aqui a massa pronta, com as areias brancas, no qual agora a seguir temos que desenformar, deixar arrefecer e passá-las por açúcar mais fino, para lhe dar aquela tonalidade de areia. As Areias Brancas é um doce regional aqui da Lourinhã, como da tradição. É uma doce família, é uma receita de família com mais de 200 anos e eu faço questão de manter esta tradição. O meu nome é Ana Filipa Martins, eu sou responsável pelo mercado internacional, ajudo também aqui na gestão da empresa e agora vou-vos mostrar como é que é feito o pão de ló, sem revelar o segredo, claro. A tia Piedade era a avó do meu marido, que era uma grande doceira aqui da aldeia, que fazia o pão de ló muito bem. E então o meu sogro pediu-lhe para ela começar a fazer o pão de ló e levar para as melhores confeitarias de Lisboa. E assim começou tudo. Ela começou com um pequeno fabrico, depois foi aumentando, o meu sogro conseguiu introduzir nas grandes superfícies e aqui estamos, ao nível que estamos agora, não é? Já vamos na terceira geração. As diferenças são mínimas, o pão de ló faz-se exatamente da mesma forma que a tia Piedade o faria. As máquinas são as mesmas, quase há 40 anos, os fornos, as batedeiras e praticamente tudo igual. Pequenos ajustes nas unidoses que na altura não se fazia, que é os bolos pequeninos, com uma pequena máquina para auxiliar, um doseador, mas de resto é tudo igual, com os tachos, com tudo da mesma forma. Manter a tradição e tem que ser desta forma, não há outra forma para fazer o pão de ló tia Piedade, não há máquinas, tem que ser mesmo as mãos destas doceiras. Algumas são do tempo da tia Piedade, outras não, mas sim, elas sabem fazer como era com a tia Piedade. Na média, no dia-a-dia, normalmente são à volta de 100 pão de lós de 500 gramas. Nas unidoses falamos de outros números, pode ser muito mais. Nas campanhas de Natal e de Páscoa, isso aí é outra realidade. Podemos triplicar ou quadriplicar esses números. Adorávamos que os nossos filhos continuassem esta tradição, já que o produto, o pão de ló tia Piedade, é líder no mercado nacional há mais de 15 anos. E depois desta quantidade toda de açúcar, o melhor é dedicarmos-nos às rendas. Um privilégio ouvir uma bordadeira a contar a lenda que envolve a rainha Dona Leonor. Chamo Maria Principina Gomes Maurício Loução, tenho 74 anos de idade. A primeira vez que ouvi falar do bordado das Caldas foi há 50 e tal anos. Neste momento sou bordadeira e sou presidente da associação. A história da rainha, o bordado como lenda, é do tempo da rainha Dona Leonor. Construiu o hospital e as misericórdias pelo país. Conta a lenda que a rainha, para fazer face às despesas, que vendeu joias que tinha no manto que o seu irmão, o rei Dom Manuel, lhe tinha oferecido. Ela precisava fazer um cortejo, as aias ficaram sensibilizadas, pensaram em bordar um manto com motivos que imitassem as joias para que não fizesse grande diferença. Portanto, elas tingiram com chás
dizem de carqueja, de diversas ervas, para dar a tonalidade, porque não havia como agora as linhas, não é? Portanto, dar a tonalidade de ouro para fazer o bordado, para imitar realmente o ouro. Por isso, o nosso bordado tem esta tonalidade e não há outra, tem que ser mesmo esta tonalidade. Também a lenda diz que a rainha Dona Leonor juntava-se com as aias, fazia sessões junto com senhoras da cidade, faziam bordados e vendiam nas termas, portanto, depois durante os séculos a seguir, estamos a tentar que siga o bordado para a frente, porque sem certificação também o bordado acaba por não ter a validade que deveria ter. Tenho um grande interesse e a grande vontade de formar pessoas jovens, quanto mais jovens melhor, porque é o futuro do bordado. O bordado neste momento, se não tivermos juventude, ele poderá morrer. Mas como eu gostava que ele continuasse com força, com vida, pelo mundo fora, vamos promovendo cursos de formação para chamar a juventude a aprender e a motivar-se pelo bordado e a interessar-se, porque quero que este projeto não morra. E não vai morrer, Dona Principalina, nem esta nem nenhuma tradição que marca a história deste território. E nem vamos perder mais tempo. Vamos conhecer outro tipo de rendas, as rendas de bilros, estas com uma forte ligação ao mar. Estamos aqui no Museu de Renda de Bilros de Peniche. Sou rendilheira, além de ser rendilheira, sou monitora na Escola de Rendas. Rendas de Peniche têm cerca de 4 séculos. Ao certo, não sabemos bem as origens, mas crê-se que vieram através das transações comerciais com os marinheiros de Flandres. Em Peniche eram as mulheres que se dedicavam à produção das rendas de bilros. Também servia como sustento nos períodos de inverno em que os maridos não conseguiam ir ao mar. Portanto, elas trabalhavam e em troca recebiam mantimentos para ajudar no sustento das famílias. Essas rendas eram depois levadas por umas senhoras que tinham o nome de rendeiras e que seriam vendidas nas praias e também nos grandes centros populacionais. As rendas de bilros em Peniche são muito importantes para a identidade desta população, porque durante muitos anos foram muito importantes e continuam a ser. Portanto, as pessoas valorizam muito as rendas, o saber fazer, e temos a escola que nos ajuda a divulgar, a promover e a ensinar também. Pessoalmente, gosto muito daquilo que faço, o ensino das rendas, gosto muito de transmitir o que eu sei e espero no futuro que hajam mais rendilheiras. Do que depender de mim, vai haver de certeza, porque vou tentar transmitir ao máximo o meu saber. Sendo Peniche conhecido pelo mar e pelos seus pescadores, há um ditado muito antigo que diz que onde há redes, há rendas, e daí Peniche ser uma cidade também de rendas. E agora é hora de parar, de contemplar, de cismar como é que as marcas do tempo estão tão presentes nestas rochas. No Baleal é possível identificar de forma precisa milhões de anos da história geológica portuguesa. O Baleal é uma pequena península, outrora ilha, separada do continente por um tómbolo, formando uma praia de fina areia branca. E devido ao seu formato tipo península, no lado norte da língua de areia que liga o Pontal do Baleal ao continente, quem se encontra na praia pode simultaneamente estar de costas e de frente para o oceano. Se nunca viu, não sabe o que perde. Estas são paisagens que cortam mesmo a respiração. Quando vier, aproveite e deixe-se perder nestes bairros de pescadores, onde as histórias e as pessoas são tão genuínas que duvidamos que ainda existam.
Estamos aqui num bairro que é tipicamente pescador, um bairro que é muito ativo em termos de pesca. Aliás, eu também fui pescador quase toda a vida. Comecei a andar ao mar em 1963, deixei de andar ao mar em 1981 e depois estive ligado à pesca até ao ano de 2009. Portanto, para falar das pescas, nada melhor que um bairro tipicamente pescador e onde eu tenho atrás de mim aquilo que foi toda a nossa vida, que é o mar. Eu fui para o mar muito novo. Eu fui para o mar, tinha 14, 15 anos. Tive outras profissões antes, mas não eram nada relevantes. E fui para o mar nos tempos mais difíceis que se poderia andar ao mar. Tempos mais difíceis da minha infância. Eu fui para o mar a não ganhar nada. Eu andava ao mar com os meus camaradas mais velhos e não ganhávamos nada. Antigamente nós íamos para o mar levados pelos nossos pais e estávamos à mercê. Ora, o que é isto à mercê? À mercê é andar ao mar à experiência e estar à mercê do resto da companhia, que eram companhias mais velhas, que depois transmitiam ao encarregado se aquele rapazote, ou aquele rapaz, ou aquele menino, como queiram chamar, se já merecia ganhar ou não merecia ganhar. Ganhávamos uns peixinhos para vender e depois começámos a ganhar meio quinhão, começámos a ganhar 3/4 e depois começámos a ganhar um quinhão que é, na gíria, aquilo que todos os pescadores ganham. Nós tínhamos duas situações que eram muito importantes para nós. Era no verão tentarmos trabalhar e tentarmos apanhar aquilo que o peixe para nós sobrevivermos no inverno. No inverno, os invernos em Peniche eram terríveis. E depois, antigamente, fazíamos o defeso. Era um defeso de 3 meses. Era onde nós encalhávamos as embarcações, pintávamos as embarcações, limpávamos, preparávamos as embarcações para depois, em março, abril, a gente parávamos aí por volta do Natal, depois em março e abril continuámos a andar outra vez. Eu costumo dizer que o mar foi sempre o sustento de Peniche. Porquê? Como lhe disse há pouco, o mar não é só apanhar peixe e vender peixe e dar comer aos pescadores, porque há uma série de outras atividades que estão relacionadas com o mar, como eu lhe disse há pouco, as metalurgias mecânicas, os carpinteiros, o comércio, toda a gente está ligada ao mar, em Peniche. Se o mar der resultado, quem trabalha em terra e estiver ligado às empresas de pesca também dá resultado. E Peniche foi sempre uma terra que despontou para este horizonte. Foi sempre uma terra de pescadores e continua a ser uma terra de pescadores, embora de uma maneira diferente, mas foi uma terra que deu muito a este concelho. Foi um setor que deu muito a este concelho, o setor da pesca. O mar continua a ser o sustento de muitas famílias e a pesca uma profissão só para os mais destemidos. Mas por via das dúvidas, na hora do barco molhar o casco, todos se cobrem de fé. Sou o padre Diogo Correia, pároco de Peniche, desta terra magnífica, à beira-mar, e queria hoje falar-vos um pouco sobre as tradições religiosas desta terra, da sua identidade mais profunda, ligada ao mar, mas também à fé. São duas dimensões que em Peniche se conjugam numa harmonia perfeita. Particularmente a devoção à padroeira dos pescadores, Nossa Senhora da Boa Viagem, e à padroeira também dos pescadores, mas de uma região muito mais abrangente, que envolve este território do Oeste, que é Nossa Senhora dos Remédios, onde confluem muita gente de toda esta região. Nossa Senhora da Boa Viagem é, de facto, a grande referência espiritual, religiosa do povo de Peniche, da cidade de Peniche e mesmo do concelho, porque Nossa Senhora da Boa Viagem, como a própria invocação indica, se refere à viagem, à aventura do mar, à aventura diária, da luta para ganhar o sustento de cada dia no mar, dos pescadores, de todos os homens do mar. E por isso Nossa Senhora da Boa Viagem é muito querida, é muito amada por todo o povo de Peniche e como padroeiro dos pescadores, e sendo Peniche uma terra onde tudo é do mar, tudo respira este ambiente do mar, Nossa Senhora da Boa Viagem, pois, ganhou o centro do coração de todos os penicheiros. Toca bem fundo esta devoção em todos os penicheiros e por isso ela é venerada e invocada nas circunstâncias da vida, em todos os momentos, em cada dia e muito particularmente nas suas festas. Em 1947 entra em Peniche um pároco,
um pároco novo, que tinha acabado de ser ordenado, Padre Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, que percebe que há que dar um novo ânimo às festas e trazer com uma ideia que ele encontrou no norte de Portugal, umas festas e uma procissão particularmente que envolvesse toda a comunidade piscatória. E é assim que, há já mais de 70 anos, em 1948, se realiza a primeira procissão noturna no mar. É muito bonito perceber como o mar, que tem sempre este sentido até na Sagrada Escritura, o lugar do abismo, do desconhecido, onde a aventura de cada dia se vai percorrendo, esse mar é iluminado nas trevas, das trevas da noite são iluminadas pela luz de Nossa Senhora, de todos os barcos engalanados. E assim continua a ser ainda hoje. Nossa Senhora dos Remédios tem uma importância muito grande para os penicheiros, para os pescadores e também para agentes desta região que envolve Peniche, o que chamamos a antiga Extremadura. Hoje designamos mais esta região como o Oeste, e a Nossa Senhora dos Remédios é uma grande referência espiritual. Segundo a tradição, nesta ilha, ao tempo Peniche, o que é hoje a Península de Peniche, era uma ilha, pertencia ao concelho de Atoguia da Baleia, que era o porto de mar mais próximo, e um foragido, um ladrão foragido das autoridades, ter-se-á refugiado aqui na ilha de Peniche, numa gruta, no extremo ocidental da ilha de Peniche, numa gruta onde acabou por encontrar nessa gruta uma imagem de Nossa Senhora ocultada nas rochas. A partir de uma luz que dela emanava, ele percebe que Nossa Senhora o convidava a mudar de vida e tem um processo de conversão, arrepende-se e dedica-se totalmente a conservar e a incrementar o culto e a devoção a Nossa Senhora. E a partir do exemplo e do testemunho deste ermita, que ali se fixou na gruta de Nossa Senhora dos Remédios, começaram a acorrer ali muitas pessoas para venerar Nossa Senhora dos Remédios. E assim, a partir daí, a partir dos alvores da nacionalidade portuguesa, muita gente acorria à ilha de Peniche para venerar Nossa Senhora dos Remédios, porventura em capela ainda muito rudimentar, com um altar talhado na própria rocha. Por isso é uma igreja também, ela cheia de significado para toda a população e muito particularmente também para os homens do mar, porque é um santuário que estando implantado em cima dos rochedos, ele é visível desde aqui da costa e por isso os pescadores de Peniche, sempre que saem para o mar e passam junto ao Santuário dos Remédios, pois fazem as suas orações, muitos deles falam que tiram o chapéu, fazem o sinal da cruz e se confiam a Nossa Senhora dos Remédios também para que lhes permita uma pescaria segura, que possam regressar sãos e salvos e ganhar o sustento de cada dia para as suas famílias. É com esperança e credo que os pescadores procuram o sustento para cada dia. Mas a tradição será a mesma em todo o território? Vamos até à Assenta para descobrir. Olá, bom dia, sou João Pardal e vou mostrar um pouco daquilo que é a nossa tradição de pesca aqui na Praia da Assenta. Estou aqui no Portinho, temos aqui os barcos e vou mostrar algumas das artes de pescas usadas antigamente. Então temos aqui os cobos de apanhar os lavagantes, era com isto que se pescava os lavagantes antigamente. Portanto, este cobo está aberto. Este é o mesmo cubo, mas fechado. Isto, quando se abre, a gente mete as caninhas e isto cresce. Era assim que a gente fazia a pesca do lavagante. Aqui temos as nossas cabaças, que eram as boias que a gente deixava antigamente na superfície da água. De noite tinha que se deixar um lampiãozinho destes, então era uma boia maior, e punha-se um lampião
aceso, que era para a gente descobrir onde é que elas estavam durante a noite. E este lampião também servia para a gente ter luz dentro do barco quando se ia à pesca do safio. Depois, mais tarde depois apareceu o vidro e então a gente já usávamos estas bolinhas para deixarmos à superfície. Isto era a nossa maneira de a gente sinalizar a nossa presença no mar para outras embarcações. Aqui são as narças, isto era pesca durante o dia, nós fazíamos a pesca durante o dia. Isto é as narças, esta já está um bocadinho danificada, mas isto tinha uma tampa, está ali uma que tem a tampa. A gente fazíamos isto e fechávamos para se poder tirar o peixe ou para se poder pôr lá o isque dentro. Pronto. Se isto não servir de ganha-pão para se apanhar peixe, que sirva ao menos de cartaz turístico para se recordar aquilo que foi há cento em tempos. Pronto. Mas isto foi, como já lhe disse, até as traineiras de Peniche chegavam a vir aqui desembarcar peixe. Está a ver? Isto em tempos tinha uma certa importância, porque havia aqui 22 barcos, havia 3, 4 pessoas por barco. Ora, tínhamos aqui muita gente a trabalhar, embora não fosse uma pesca anual, era uma pesca sazonal. Pronto, começava-se a pesca a partir de março, abril, quando o tempo começasse a melhorar, e depois íamos até ao finais de setembro. Entre a agricultura e a pesca, vivia-se. Agora, o que eles ficavam, o resto do concelho agradecia, era quando a gente carregávamos os burros de ouriços na altura dos Santos e na altura da Quaresma, na quarta-feira de cinza, e íamos vender os burros carregados de ouriços. Vender os ouriços, os burros a gente não vendia. E isso era a tirar das mãos. Eu cheguei a ir vender safios à porta da casa Hipólito. Eles chegavam, epá, arranja-me aí 2 kg, 3 kg. Eu cortava a aposta, pesava, punha lá daqui a bocadinho eles vinham cá buscar. Aquilo era uma festa. Daí o nosso safio ser famoso por causa disso. Se a gente levasse o que levasse, epá, isto é fresquinha, dá sempre. Aquilo vendia-se tudo. O mar não é para a gente ter medo, é para a gente ter respeito. A gente não pode ter medo do mar, temos de ter respeito. Agora, uma coisa que nossos pais ensinavam à gente desde pequenos, nunca vires as costas para o mar. O mar tem que ser encarado de frente. Seja em que situação for, encara-se de frente. Pronto, nestes barquinhos a gente tínhamos uma vantagem na época do remo, porque tinha um bom leme para segurar o barco e tínhamos um indivíduo, no caso de entrar ou sair, um estava sempre de caras com o mar. Quando se vai para dentro, o de trás guia o barco através dos remos ou através do leme. E quando se vem a sair, o da frente vem a ver o mar e consegue fazer a manobra do que é necessário fazer. Aqui tem que ter conhecimento para, primeiro, o mar e, segunda, o fundo, as rochas. Porque as rochas provocam a rebentação, mas se baterem nas hélices ou nos barcos podem provocar o afundamento ou avarias graves. E então isto é aconselhável a pessoa ter um certo conhecimento daqui e normalmente as pessoas que estão aqui têm esse conhecimento. A gente à tarde vinha ali acima ao farol e olhávamos para o mar, olhávamos para estas moitas que temos aqui, que é a moita dos Canos, é a moita do Cego e a moita grande. E então a gente ficávamos a saber, através dos remoinhos, daquilo que a água fazia acima, o que é que o mar vai dar a seguir. E essa era a nossa internet. E agora silêncio, que se vão cantar os reis. Pintar só na noite de 5 de janeiro. Já vão perceber. Sobe, sobe, mar, o gênio, sobe o teu topo real. Sobe, sobe, morujinho, sobe o teu topo real. Já se vê terras de Espanha, areias de Portugal. Já se vê terras de Espanha, areias de Portugal. Eu sou o Gonçalo Bernardino, sou um dos sócios fundadores desta coletividade.
participo nos cortejos e nos cantares, e vou-vos contar um pouco, até onde a gente tem conhecimento, a história desta tradição aqui no Preiro, do Cadaval. O que nós nos lembramos é da recolha que fizemos com algumas pessoas antigas, o meu avô e outras pessoas muito antigas, que hoje teriam à volta de 120 anos, que em conversas que nós tivemos, porque a festa fazia-se não nestes moldes atuais, mas fazia-se nos moldes mais restritos, mais simples. Era um grupo de rapazes solteiros que iam à casa das pessoas, pintavam e chamavam as pessoas às janelas e levavam um garrafão de aguardente que as pessoas chamavam o morador, e o morador vinha beber aguardente à janela dele. Entretanto, nós fizemos uma comissão aqui há 50 anos, juntamos em um grupo e começamos esta coletividade, e ao fazermos esta coletividade também começamos a ampliar a festa, a potenciar a festa, a fazer a festa de modos diferentes. E de antes esta festa, e desde sempre, era só homens. Não havia, as mulheres não participavam, as mulheres não faziam parte. E um dia as senhoras fizeram-nos uma surpresa ali no Largo Principal, também aqui há 30 ou 40 anos. Fizeram-nos uma surpresa no Largo Principal, quando lá chegou o cortejo da Pintura dos Reis, tinham lá frango assado, tinham lá comida para as pessoas que estavam a acompanhar o cortejo. Aquilo foi o rastilho para que as coisas se potenciassem e andassem para a frente. As pessoas começaram a fazer parte da festa. Nessa noite, portanto, a primeira coisa é um jantar aqui na coletividade, e depois saem os pintores, e com pessoas também com candeeiros, e que vamos começar na primeira casa do lugar e vamos correr as casas todas. Portanto, a partir dessa altura também, onde as senhoras entraram no cortejo e tudo isso, passou a abrir-se, cada um abre a sua casa. Pintamos os bons Reis Magos, que no fundo é dar as boas festas, a data, o ano, e esta estrela, que é a estrela de David, que vem dessa data, que vem dessa tradição que está ligada, sempre teve ligada mesmo à parte primitiva da pintura dos reis. Os reiseiros aqui estão, mais uma vez a cantar. Os reiseiros aqui estão, mais uma vez a cantar. E a toda esta família um bom ano desejar. E a toda esta família um bom ano desejar. Cantar os reis no Avenal é alegre e pitoresco. Cantar os reis no Avenal é alegre e pitoresco. Queremos o Geoparque, património da Unesco. Queremos o Geoparque, património da Unesco. Tudo começou em meados do século XV-XVI, quando os monges franciscanos e também dominicanos vieram estabelecer-se na Serra de Monte Junto. Houve lá, os conventos estiveram lá instalados. Na altura em que mudava o ano, entretanto nessa época, o ano da época romana, o ano novo coincidia com o dia 6 e, portanto, na noite de 5 para 6, ao longo dessa época, os monges vinham e, portanto, eram eles que cantavam os reis. À medida que o tempo vai se desenvolvendo, portanto, os monges deixaram de permanecer na Serra de Monte Junto. As pessoas que faziam parte da terra, como saudade, e isto eu estou a falar dos meus e todos os antepassados aqui, portanto isto é uma história que vai passando de boca em boca. Portanto, para já não conseguimos encontrar registro nenhum escrito, mas a tradição oral também conta muito nestas situações. E então
saudosistas de eles, em cada 5 para 6, não virem cantar os reis, começaram eles próprios a cantar. Portanto, eles passavam a cantar e no dia seguinte voltavam novamente, e aí sim as pessoas abriam as portas para lhes darem todo o tipo de mantimentos que ia culminar num almoço convívio de confraternização. Após o 25 de Abril, as mulheres aí sim começam-se a juntar ao grupo de cantar e pintar os reis, e com o evoluir, tal como as tradições, elas sofrem mutações, e o que acontece é que os homens aqui, especificamente no Avenal, foram-se um pouco desinteressando de andar para a frente, ou seja, os ditos apontadores, aqueles que mandam as quadras cá para fora e depois os restantes rezeiros vêm novamente repetir, e entretanto foi alterando isto, as mulheres aí tomam a iniciativa e muitas vezes os homens vão atrás. E o que acontece é que nesta tradição canta-se e pinta-se, sempre, vão sempre a cantar e a pintar à frente. Depois o grupo que acompanha vai entrando nas casas que efetivamente abrirem as portas. Têm mesas fartas de comidas para quem quiser entrar, portanto, tradicionalmente são as pessoas da terra que cantam e pintam, mas todas as pessoas são sempre bem-vindas, e não há de faltar nem comida nem bebida para quem aparecer. E chegou a vez da tradição que vai deixar os apreciadores de vinho de palato aguçado. Não é segredo que o Oeste é um território de grande riqueza vinícola e que têm sido criados vários roteiros. Pode conhecer-se o ciclo do vinho, participar em vindimas, fazer provas de vinhos e também falar com os produtores. Sou o Diogo, sou da 4ª geração da Companhia Agrícola de Sonhal, uma empresa familiar aqui no concelho do Bom Barral, com uma longa tradição, com uma grande exposição a nível nacional e a nível internacional das nossas marcas, da Quinta das Cerejeiras, da Quinta do Sonhal, da Quinta de São Francisco. Estamos no meio das vinhas da Quinta do Sonhal, uma propriedade do concelho do Bom Barral. Estamos na época mais especial daqui da nossa empresa, que é as vindimas, e esperamos que este ano, 2020, seja um ano extremamente proveitoso e que potencie grandes vinhos, portanto vinhos de grande qualidade aqui do Oeste. Isto é uma empresa familiar, portanto, já na 3ª e 4ª geração, tem uma estrutura 100% familiar ainda. Começou em 1926, foi constituída a empresa pelo meu bisavô Abel Pereira da Fonseca para gerir as 3 propriedades que tinha aqui na região, que é a Quinta das Cerejeiras, Quinta do Sonhal e a Quinta de São Francisco. E desde então nós continuamos essa tradição, portanto, familiar, de apostar muito na parte de viticultura, ter as nossas próprias vinhas e controlar o processo todo até conseguirmos colocar uma garrafa em cima da mesa. Durante mais de 100 vindimas, porque já antes da empresa já fazíamos as vindimas, mais de 100 anos de vindimas, conseguimos conjugar todos estes fatores. Portanto, a proximidade do mar, sem dúvida nenhuma, dá uma tipicidade aos nossos vinhos, muito frescos, muito minerais, portanto, são vinhos extremamente frutados. A proximidade da Serra do Monte Junto também influencia aqui as nossas vinhas. E depois tem a parte humana, claro, que é o capital mais precioso que temos, que desde o início das podas até agora às vindimas, consegue fazer todo esse percurso com muito amor, muito carinho, e é isso que distingue depois aqui os vinhos. Uma das coisas que nos dá mais prazer enquanto empresa familiar, e neste momento na posição que ocupo, é poder deixar um legado. É nesse sentido que nós trabalhamos, portanto, estar a fazer algo que as gerações vindouras possam também provar, saborear e fazer uma saúde. E é isso que nos foi deixado. Ainda hoje provamos vinhos que foram concebidos ou pensados por um bisavô portanto, pelo meu avô, pelo meu tio. Portanto, e agora o que nós pensamos fazer é deixar para os próximos, para as 3, 4, 5 gerações, se possível, também um legado.
O meu nome é Vítor Napoleão, sou o presidente da Associação de Agricultores, sou também diretor da Escola Agrícola de Runa, onde temos cerca de 400 alunos a estudarem várias áreas, mas a principal é a agricultura da região. E nesta região é um grande gozo para nós tudo aquilo que está a acontecer, porque tem-se atingido objetivos que seriam quase que impossíveis. A tão grande qualidade que os vinhos desta região têm, dado as castas que aqui se utilizam, e o tão grande saber que cada um dos agricultores desta região tem no amanho da vinha, é realmente de se salientar. O sucesso não vem só de uma entidade, o sucesso vem do conjunto das entidades que fazem parte desta associação. É um encanto esta proximidade do mar e esta proximidade das serras onde estamos neste momento, que é um ponto alto, criam aqui nuances que são realmente ótimas para os vinhos. Independentemente, porque estamos aqui num ponto alto, isto foi um vulcão noutros tempos, onde estamos, e que daqui as larvas que se derramaram por estes solos vieram fertilizá-los de uma maneira sensacional, porque há aqui sabores que são muito desta região mesmo, porque se fossem tudo várzeas, ou sejam terrenos direitos, eles não teriam se calhar tanta qualidade como têm os vinhos desta região, Torres Vedras. Esta região, em termos do antigamente, eu lembro-me perfeitamente. Eu sou um menino que já tenho 76 anos, portanto, não fui um homem do campo durante alguma parte da minha vida, mas quando vi que os meus pais começaram a ficar já idosos e com dificuldades de amanhar esta propriedade, larguei tudo o que tinha na cidade de Lisboa para me dedicar à agricultura que veio de trás dos meus pais. E lembro-me de tempo em que para se fazer uma vinha se andava a alqueivar, eram grupos de 40, 50 homens com enxadas de pontas a cavar aquilo que uma bulldozer hoje faz num abrir e fechar de olhos. Era muito duro, era terrivelmente duro, as pessoas sofriam muito. Essa ideia eu tenho. As uvas depois eram acartadas em cestos para os carros de bois ou para os carros de moares, que eram mulas, não é? E depois dali eram transportadas para a adega, que tinham que ser descarregadas novamente à mão. Depois aquilo era esmagado e tinha que ser feito um pé para espremer o vinho, de separar o vinho das massas. Era com muito gosto que todas as pessoas trabalhavam, mas com muita dificuldade de se conseguir atingir os objetivos. Mas foi esse início mau que fez com que agora, com as máquinas, com o maior conhecimento, nós pudéssemos vir a ter o que temos hoje. E o que temos hoje é extremamente honroso. Meu nome é Margarida Cardoso, eu sou engenheira agrónoma na empresa Viveiros Viti Oeste e vou-vos acompanhar nesta visita aos viveiros de enxertos prontos de vivadeira, que é o início da produção de vinho em Portugal. O meu pai e o meu tio é que iniciaram esta atividade. E eu fui tirar o curso de Engenharia Agronómica no ISA e sempre tive uma paixão pela vinha e como nasci neste meio, cresci neste meio, sempre gostei muito disto. O facto de se enxertar videiras tem a ver com uma praga que apareceu na Europa e também aqui em Portugal, que é a filoxera nos finais do século XIX. Essa praga atacava as raízes da videira europeia e dizimou muitas vinhas no país, principalmente no Douro, que era a região com maior área vitícola. Descobriram que as videiras americanas que eram resistentes a esse inseto. Inicialmente os produtores propagavam as videiras americanas para depois enxertarem. Mas depois, com a intensificação e também os projetos, foram havendo projetos de reconversão das vinhas em Portugal, começou a haver uma necessidade, uma procura muito grande por essas variedades. E então começaram a surgir os viveiros, e foi o nosso caso, em 1950.
Então, nós inicialmente o que fazíamos era propagar as videiras americanas, chamados bacelos, enraizados, para depois os produtores compravam-nos, instalavam nas suas vinhas e enxertavam eles próprios com as castas que desejavam. Para isso era necessário enxertadores, era necessário mão de obra que fosse especializada e então, por esse motivo, os viveiros começaram eles próprios a enxertar nas suas instalações aquilo a que chamamos o enxerto pronto, que nós, no nosso caso, foi na década de 90 que começámos a fazer isso. Então, esta é a primeira fase do nosso processo de enxertia. O que nós temos aqui nesta estufa são vinhas-mãe de garfos. E para que é que isto serve? Para produzir as castas vitis vinifera. E então nós aqui o que fazemos é temos as plantas, estas plantas estão em vase durante vários anos e todos os anos nós podamos estas plantas a 2 gomos. Depois na vara o que vamos fazer é cortar aqui por cima de um gomo e por cima do outro. E o que nós chamamos esta parte é um garfo. E este garfo vai ser enxertado numa estaca de porta-enxerto, resistente à filoxera, durante o processo de enxertia. Depois do processo de enxertia, vai para o campo para enraizar, para depois mais tarde ser comercializado para os viticultores. Sou André Baltazar, sou o novo presidente da Adega Cooperativa da Lourinhã. Vou-vos levar aqui a conhecer um bocadinho da nossa história e de como se processa tudo na aguardente da Lourinhã. Pela volta do ano 92, quando nós perdemos a parte dos vinhos leves, em que pertencia à parte da antiga Adega Cooperativa, houve aqui uma grande dedicação à parte da aguardente, em que muitos anos até foi utilizada na confecção dos vinhos do Porto, e começaram a ver que era uma mais-valia este produto que nós tínhamos na nossa região. Decorreu os anos em que foi feita a certificação, com muitas batalhas a ser travadas, e depois conseguimos realmente a região demarcada, que vem até hoje em dia e que nos tem dado muitas alegrias aqui na Lourinhã. O que é importante é os fatores, estamos perto do mar, temos aqui características únicas que dão à uva, que é uma elevada acidez e um baixo grau alcoólico, que ao fim de alguns anos em estágio nas barricas, temos um produto de excelente qualidade. Estamos na Adega Cooperativa da Lourinhã, que é um dos produtores de aguardente com denominação de origem Lourinhã, criada em 1992, a 7 de março. Estamos aqui nesta zona de envelhecimento, que é as caves da Adega Cooperativa. Temos vários tipos de madeira, desde 250 litros até 775, carvalho português, carvalho francês e vários tipos de tosta. A Adega Cooperativa da Lourinhã só comercializa aguardente vínica com denominação de origem XO, que significa que tem um período mínimo de envelhecimento 5 anos. Nós temos várias gamas, até temos um vaporizador para uso culinário, para a gastronomia, para colocar, por exemplo, uma mousse de chocolate, uma tarte de amêndoa. E temos o nosso Ex Libris, que é a nossa gama de várias séries, a 26, a 27 e a 28, em que a 27 teve a primeira grande medalha de ouro a nível internacional. Eu sou Francisco João Rico, orgulhosamente presidente da Comissão Vitivinícola da região de Lisboa. Nós representamos 2.000 viticultores e 200 produtores de vinho de uma região que está a começar a dar cartas no mundo inteiro. E venho aqui, no fundo, apresentar-vos neste lugar fantástico, esta é uma destilaria histórica, que conta uma parte da história importante, e
pegando nisso, a explicar um pouco como é que chegámos aqui. No fundo, este sucesso recente, as nossas ambições para o futuro, mas percebemos um bocadinho que esta identidade toda e este sucesso está muito ligada ao sítio onde nós estamos e às pessoas que trabalham aqui. Estamos aqui no coração da região demarcada dos vinhos de Lisboa, Torres Vedras, que tem uma tradição imensa, portanto, neste território ligada à vinha e ao vinho, portanto, e tradição também agrícola, e era daqui desta região toda, que é muito vasta e que vai para além de Torres Vedras, portanto, Bombarral, Lourinhã, Alenquer, portanto, toda essa zona era quem fornecia a cidade de Lisboa de hortofrutícolas, mas também de vinho. Portanto, há aqui uma tradição e uma história imensa, e este edifício conta uma parte dessa história, no fundo, recuando mais no tempo, mas tem esse simbolismo. E quando falamos de vinho, temos que falar da história à volta do vinho, que é isso que dá sentido. Quando as pessoas abrem uma garrafa de vinho de Lisboa e desta região toda, bebem no fundo a história toda que temos aqui, dessa tradição toda. A tradição do vinho, da vinha, mas também de toda a sua história e toda a sua riqueza, também e diversidade que nós encontramos aqui, do património e todas as suas raízes. Portanto, o trabalhar aqui, realmente, há quem diga que é um dream job, e se calhar é um pouco verdade, porque temos essa vertente, que é uma vertente de apoiar a produção, mas ao mesmo tempo sempre ligado ao território. O território é que dá sentido aqui ao vinho, mas o vinho também, com a história que tem nesta região, dá todo o sentido e o significado ao território. Portanto, normalmente convidamos as pessoas a provar o vinho e a descobrir a região através do vinho. Portanto, estamos aqui a testemunhar, se quiserem, um período da história que nos ajudou a chegar ao sucesso onde estamos hoje. Portanto, aqui o vinho vinha aqui de toda a região, era depositado nestes depósitos, entrava nestas caldeiras, e por isso é que se chama água ardente, no fundo é quase um vinho quase fervido, em que se separava o álcool e depois condensa lá em cima, e pronto, e daqui uma questão também muito ligada ao tipo de vinho que é produzido aqui na região, pelo seu aroma, pelo seu até grau alcoólico um bocadinho mais baixo do que é noutras regiões mais quentes, tudo isso também se conjuga para a própria aguardente ser de qualidade. Não é por acaso então que na Lourinhã temos um expoente máximo daquilo que é a qualidade, que normalmente, como é uma produção muito reduzida, os colecionadores também rapidamente tentam apanhar as boas reservas que vão saindo. De maneira que aqui claramente é um sítio ótimo para estarmos a conversar, porque conta exatamente uma parte da história importante, e essa parte da história, no fundo, levou-nos e ajudou-nos a conduzir ao sucesso de uma região que é riquíssima em cultura, riquíssima em gastronomia, e que o vinho, no fundo, é mais no fundo, bilhete de identidade, algo identitário da cultura e do orgulho. Eu falo muito do orgulho, porque quando eu vim para cá, senti isso das pessoas. As pessoas são profundamente orgulhosas de ser daqui. Terminamos embebidos em todos estes saberes e sabores que resumimos, alguns dos trunfos do Oeste. Foi uma longa viagem até aqui, mas valeu a pena. Por isso já sabe, venha também. O Oeste é história, gastronomia e paisagens a perder de vista. O Oeste é mar, tradições e pessoas. O Oeste é o princípio e o fim.